Educando seu bolso, com o economista Frederico Torres. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio de Educando seu bolso. Hoje eu tenho o prazer de receber aqui de volta um cara que é amigo aí, que colaborou conosco durante muito tempo aqui no site, com vários posts e tratando diversos assuntos. É um cara inteligente, fuçador aí, que dá altas dicas, e é um cara, inclusive, a quem eu me recorro quando eu tenho dúvidas sobre imposto de renda, que é o assunto que a gente vai trabalhar aqui hoje. Sempre que eu tenho algum problema com a minha declaração, corro lá, Quintiliano, quero galho para mim, como é que eu faço isso, como é que eu faço aquilo? E estamos aí de novo às vésperas da declaração desse ano, e aí eu resolvi trazer ele aqui para dar uma aula para nós. Cara, muito obrigado por ter cedido seu tempo aí, seja muito bem-vindo e peço que você apresente aí minimamente para o nosso público, que ainda não te escutou por aqui, né? Porque você já participou de alguns episódios aí no passado. Obrigado, Fred. É um prazer estar aqui no Educando Seu Bolso novamente. Momento que eu trabalho mais do que... Não sei, talvez eu não vou classificar, não, mas mais do que muita gente nessa época, meus horas de sono são bem questionáveis. Enfim, tem sido um momento muito interessante, né? De que talvez seja um ano um pouco diferente, né? Um ano que eu tenho tido a oportunidade de ver que muitas pessoas, mais do que nunca, precisam entender as regras de tributação, né? Afinal de contas, regra de tributação fácil no Brasil não tem. Então, todas são bem complicadas, bem difíceis. Algumas delas são até mais palatáveis, as pessoas aceitam com maior facilidade, mas, de modo geral, isso não é tão comum assim. Então, as pessoas se embananam um pouco com algumas questões do imposto de renda, às vezes não entendem o porquê que a restituição está diminuindo de um ano para o outro, e esse pode ser um dos temas também do nosso papo de hoje, né? E esse ano a gente tem muita gente entrando na renda variável, auxílio emergencial, benefício emergencial, então muitas novidades, criptomoedas também, então muitas novidades que acho que vale a pena a gente bater um papo e deixar o nosso ouvinte um pouco mais inteirado e um pouco menos preocupado com as garras do leão. Isso aí. Cara, vamos. Você já tocou em algumas questões que eu quero te perguntar durante esse bate-papo, né? Realmente é uma oportunidade boa das pessoas aprenderem com a sua experiência aí de anos, né? De milhares de declarações feitas, assessoradas, e de evitar de cair numa malha fina, né? De cometer um erro aí na sua declaração. Então, vamos começar com esse aí que você falou, primeiro, auxílio emergencial. No ano passado, muita gente recebeu isso, né? Inclusive alguns devidamente, outros indevidamente. Imagino que a hora de prestar contas aí para o Leão seja uma hora de colocar essa casa em ordem. O que você pode falar para nós sobre quem recebeu auxílio emergencial? Como é que especificidade que tem a declaração dessa pessoa? Então, as pessoas que receberam mais de R$22 mil e receberam auxílio emergencial, elas precisam obrigatoriamente declarar. Então, aquele valor de R$28.559, ele não vale para essas pessoas, né? As pessoas que receberam mais de 22 mil com auxílio emergencial precisam declarar obrigatoriamente. E aí é que vem o grande drama. Na verdade, vão dois dramas, né? Primeiro, muitas pessoas receberam auxílio e indevidamente, né? E isso faz com que, nesse momento, as pessoas vão ter obrigatoriamente que devolver. E aí a parcela única, Fred, é sem dó, é aquela DARF graúda para pagar. E o prazo é bem curto. Não é possível parcelar essa DARF, inclusive, como outros tributos, né? E a próprios valores devidos da declaração, seja de ganho de capital, seja de outros, que podem ser parcelados. Então, esse é um valor que não pode ser parcelado. Então, importante, existiam duas regras na questão do auxílio emergencial. Primeira é essa de 22 mil, então quem, às vezes, recebeu o valor do auxílio emergencial no início do ano de 2020 e depois veio a ter uma renda tributável, né, conseguir um trabalho, algo nesse sentido, e que ganhou mais de 22, tem que declarar e vai ter que devolver, e aí o choro vai ser muito grande, mas era a regra do jogo, estava previsto na legislação. Outro elemento importante, que é a questão de
quem recebeu o auxílio emergencial era dependente. Tá? Então, eu vi vários casos, meus clientes, inclusive, várias outras pessoas também que me reportaram, e a previsão da Receita Federal é de receber 3 milhões de devoluções. Não é 3 milhões de reais, são 3 milhões de pessoas devolvendo. Isso é uma previsão da Receita Federal, mas existe uma outra previsão da Fundação Getúlio Vargas de 8 milhões de pessoas devolvendo. Dá 60 milhões, pouco mais de 12% aí vai ter que devolver. E aí tem a questão do dependente, né? Então, muita gente lá, vamos pensar uma situação de uma família, o pai tem uma renda lá dos seus 50 mil por ano, e essa pessoa tem uma esposa, por exemplo, e um filho que é maior de idade, e esses dois receberam o auxílio. Existem algumas situações. Primeiro, se essa pessoa lançar o dependente, automaticamente ela vai ter 2 datas quando ela terminar a declaração para poder devolver o valor da esposa, por exemplo, e do filho. E se for o caso também da esposa, também, o marido vai ter que devolver, enfim, vai ter devolução desse valor. Por quê? Porque além da questão da renda individual, que dá 22 mil, tem a renda familiar, que é 3.050 mensal. Então, se a pessoa ganhou esses 50 mil aí, ainda tem esses 6 mil, por exemplo, ou um pouco mais, às vezes é 8.400 de auxílio emergencial, no grupo familiar, ela vai ter que devolver também. Então, não é proibido que a pessoa não coloque o dependente. Porém, a Receita sabe as relações familiares de todos nós, né? Todo mundo que tem o CPF, tem lá o pai, tem a mãe, tem os filhos, está todo mundo dentro de um sistema interligado. Portanto, se a pessoa, mesmo que não coloque como dependente, tiver um cruzamento de informações e foi identificado que quem teve uma renda alta de uma das pessoas da família, o outro recebeu o auxílio emergencial, não há garantia de que não vai haver cobrança. E nós conhecemos a Receita Federal. A Receita Federal é um dos órgãos que não perdoa. O cruzamento de informações é muito intenso, ele é muito bem feito, tem um monte de declarações acessórias, ela tem cadastro de todos nós. Então, o risco é muito grande. Então, tem muita gente devolvendo auxílio, já devolveu o auxílio. Alguns clientes meus que tiveram aumento patrimonial muito grande e receberam auxílio totalmente indevido. Então, se esse é o seu caso, prepare-se para devolver o seu auxílio emergencial aí. Legal. Pô, já começou quente o cara, já começou. Deixa eu tentar ver se eu entendi. Pé na porta. Por final de contas, assim, porque, Fred, é uma coisa que eu vim me revoltando ao longo esses últimos dias aí, desde o início de março, né? Porque eu vi um cliente, lógico que eu não vou revelar o nome, a pessoa teve aumento patrimonial de 100 mil reais. Essa pessoa recebeu auxílio emergencial. Tem alguma coisa de errado nisso aí. Não, realmente é um absurdo, né? Ainda ficou com raiva de mim quando eu falei que tinha que devolver. Mas vamos lá, deixa eu ver se eu consigo entender algumas das lições que você deixou aí. Então, primeiro, os 28 mil que você fala é o limite de isenção lá, né? Até 28 mil você não tem que declarar, não é isso? Esse é um dos critérios, né? 28 mil é de renda tributável. Isso. Tem outros critérios, como patrimônio acima de 300 mil também, independente de ter renda ou não, também tem que declarar de qualquer jeito. Operou na renda variável, que seja uma operação de renda variável no ano, também passa a ser obrigado. Mas aí tem essa nova regra deste ano, que é a do auxílio emergencial. Ou seja, que se você teve uma renda superior a 22 mil reais durante o ano, você precisa devolver o valor recebido como auxílio emergencial. Declarar e devolver. Declarar como renda e devolver integralmente o auxílio. Exatamente, sem parcelamento, sem dó. Você recolhe numa DARF, tem prazo para isso, que foi prorrogado. Tem, se não me engano, é o final do mês de maio. Só que aí a gente está numa situação que está tendo prorrogação da entrega da declaração, né, Fred? Então, tem uma situação que já está valendo, que é 31 de maio, e não 30 de abril, como todos os outros anos, né, exceto o ano passado. Ainda tem um projeto de lei no Congresso com a intenção de mudar essa data para 31 de julho. Então, provavelmente essas datas aí que eu vou falar vão mudar, mas com certeza até o final do prazo da declaração isso é certo. Tá. E outra coisa legal que você falou é que às vezes o cara estava realmente precisando do auxílio lá nos meses de abril, maio, junho, etc., no auge ali,
mas que com o passar do tempo ele conseguiu uma ocupação e no segundo semestre, por exemplo, ele acumulou uma renda nos outros 5 ou 6 meses superior a esses 22 mil aí. Ou seja, ele não recebeu indevidamente naquela época, porque de fato ele necessitava daquilo, mas o resto do ano fez com que ele, pela regra, né, não fosse mais É elegível. renda anual, né? É renda anual. Exatamente. E aí, então, ele vai ter que devolver, por mais Também. que não é esse caso dos 100 mil que você falou, né, mas tem que Não, devolver também, não é. né? É menos grave. Ok. E chega a R$ 8.400, né? Que você falou no caso máximo de. Pode chegar até R$ 8.400 se, por exemplo, tiver a mulher que é chefe de família e recebeu 1.200, né? E aí, o último dado potente que você deu aí é a estimativa de que milhões de pessoas receberam isso indevidamente ou vão ter que devolver. Ou seja, você que Isso. está escutando isso aí, com a questão que o Guilherme falou também do dependente, né? Que eu acho que Tem dois critérios do auxílio emergencial, né? O primeiro é o critério da renda individual e tem a renda familiar também, que é de 3.050. Então, é uma situação que... E é 3.050 mensal, vezes 12, 36 e pouco, né? Uhum. Então, 36 familiar. Então, se alguém na família aí ganhou por volta de R$ 2.500, mais ou menos, e alguém da família recebeu o auxílio emergencial, a pessoa pode ser cobrada, não na declaração, porque aí é a autodeclaração e acabou. Mas ela pode vir a ser cobrada porque a Receita consegue identificar quem faz parte da mesma família. O cara tem um emprego, um salário de R$ 2.500, né, por mês e ele tem um dependente. E ele declara aquele dependente todo ano, né? Ele está lá o CPF no ano passado, retrasado, etc. E esse dependente, esse ano, recebeu R$ 8.000 de auxílio, né? E somado à renda dele, dá mais do que os 36 aí, e torna a pessoa inelegível ao auxílio, né? Ou seja, tem que devolver, mesmo que a renda possa parecer uma renda não é alta, né? Mas pela regra que foi estipulada, não deveria ser alcançado pelo benefício. Então, aí vem naquele caso que o Cristiano falou, né? Sabe, você pode não colocar o cara como dependente para não ter que devolver esses 6, 7, 8 mil reais de auxílio, mas você corre o risco, né, de, por um cruzamento de informações, a Receita ainda saber que ele é seu dependente. Você colocou ele todos os anos passados, só não colocou agora para não ter que devolver o auxílio. Realmente entrou com FBI, né? Todo mundo mão para cima. Isso aí, já começamos o podcast já na alta. Pé na porta, pé na porta. Isso aí, cara. Muito bom. Vamos passar para o segundo assunto aí, que você meio que passou por ele rapidamente, que é renda variável, né? A gente tem aí um sem número de pessoas entrando na Bolsa, né? Os últimos números que a gente vê aí são quase 3 milhões de CPF, né? Mais de 3 milhões de contas. E as pessoas estão negociando no mercado à vista, opções, day trade, né? Day trade é a palavra da moda agora. Quem nunca recebeu uma propaganda de curso de day trade aí no YouTube? Dá uma palhinha para a gente, por favor, sobre os embaraços que você está testemunhando no teu trabalho de assessoria de imposto de renda, da galera que está lidando pela primeira vez com renda variável, por favor, cara. Então, Fred, uma das coisas que a gente está falando nos bastidores aqui dessa gravação, né? O que acontece? Muita gente, que eu acho que é um defeito do brasileiro, mas não só dele, mas o brasileiro me surpreende às vezes. E de vez em quando eu descubro que o Brasil não é para amadores, é para profissionais, ainda mais quando eu descubro algumas coisas. Mas, enfim, muita gente entrou na renda variável como uma alternativa, né, à queda da taxa de juros, muito também pelos educadores financeiros aí do YouTube, né, dos podcasts, enfim. Houve uma explosão de CPFs na Bolsa e isso se reflete agora na declaração de imposto de renda. Primeiro, porque independente da renda, independente de qualquer situação, operou uma única vez na Bolsa de Valores em 2020, é obrigatório a declaração de imposto de renda. Ou seja, independente da sua situação. Se você é MEI, se você tem um salário alto, se você tem um salário baixo, se você recebeu auxílio emergencial e você não é obrigado exclusivamente pelo auxílio, mas você operou na Bolsa, que seja uma vez, comprou uma ação, comprou um fundo imobiliário, um ETF, você vai ter que declarar. E aí, primeiro, a dificuldade das pessoas em entender a necessidade disso,
porque as pessoas entram, é aquela coisa que a gente falou nos bastidores aqui, né? As pessoas querem jogar futebol achando que pode pegar a bola com a mão. Então, muitas pessoas entraram no jogo sem saber as regras do jogo. E as regras do jogo, além das regras de ganhar e perder, buscar entrar na baixa e vender na alta, né? Aquelas velhas regras que a gente conhece de vários outros negócios da vida, mas também as regras tributárias, e que não são simples. Primeiro, porque as pessoas compraram e venderam, e aí? O governo, a Receita Federal, né, o Estado brasileiro quer uma peradinha dos seus lucros, né? Afinal de contas, qualquer lucro, qualquer momento que o dinheiro troca de mão e que tem um ganho, há necessidade do pagamento do imposto. E esse imposto de renda, ele é mensal, diferentemente da declaração de imposto de renda que é feita anualmente. Então, muitos clientes meus estão pagando impostos agora com juros e multa. Por quê? Porque não recolheram lá todos os meses de 2020. Então, isso é um primeiro problema. Então, vamos lá, para algumas regras básicas, tá? Mercado à vista, mercado de ações, isso é para ações, exclusivamente para ações. Vendas mensais de até R$20 mil tem isenção de imposto. Vendas, não é lucro, é vendas. Isso vale para ações, tá? Isso não vale para opções, não vale para BDR, não vale para ETFs, tá? Todos esses conceitos aí, provavelmente o Fred já falou em alguns dos podcasts do Educando Seu Bolso. Então, se você não viu esses conceitos, vá lá no Educando Seu Bolso e procure os conceitos. Além de tudo, tem a questão dos fundos imobiliários, que tem uma tributação diferente, né? Que é a mesma tributação do day trade, que é comprar e vender no mesmo dia, mas isso tem algumas regrinhas interessantes. Pode ser comprar ou vender, ou pode ser vender ou comprar, primeira situação, e tem que ser na mesma corretora. Se for em corretoras diferentes, por exemplo, eu comprei uma ação na corretora 1 e fui lá e vendi essa mesma ação que eu tinha já comprado na corretora 2, não configura day trade, né? A swing trade normal. Então, primeira coisa, vendas de até R$20 mil tem isenção de imposto de renda. ETFs, BDRs, opções, mini índice, mini dólar, nada disso tem isenção. E também fundos imobiliários. E a alíquota de fundos imobiliários é de 20% maior do que a de ações, de BDRs e opções. Outro detalhe importante, proventos. Tá? As pessoas ficam muito assustadas quando eu falo, você tem que procurar o seu informe de rendimentos com o seu banco escriturador. Mas, Quintiliano, eu não tenho conta no banco XYZ. Falei, mas não interessa, quem escolheu esse banco para poder custodiar as ações foi a empresa que você comprou numa corretora Z. Então, você tem que procurar com todos os escrituradores, seja de fundos imobiliários, seja de ações que pagaram proventos no ano de 2020, para declarar os seus juros sobre capital próprio, seus proventos de fundo imobiliário, que são isentos, e seus dividendos também. Outros pontos importantes também. Algumas ações bonificaram em 2020. Também uma outra declaração e também não tem nada de informação. Você tem que procurar junto aos fatos relevantes da empresa. Isso é dureza, mas é verdade. Outro detalhe importante. Muitas empresas, né, Fred, entraram na Bolsa em 2020. Recorde de IPOs em 2020. Foi um recorde aí há muitos anos, há 13 anos não tinha tanto IPO. Né? IPO também o Fred já falou aí nos podcasts. Importante, a IPO não tem nota de corretagem, tem que ser informado. Então, você pode ter uma nota de corretagem de uma venda de uma ação que você não tem nota de compra dela, porque você entrou no IPO. Isso vale também para uma coisa que aconteceu muito em 2020, vem acontecendo em 2021. Subscrições de fundos imobiliários. Se houve subscrição, não tem nota de corretagem, não tem nada. É uma falha? Eu também acho. Deveria ter algum tipo de documento que registrasse as IPOs e as subscrições. Não tem nada disso. Então, a informação ela vai estar no extrato da sua corretora. Ou seja, para quem investiu em renda variável, está um pouco assustado com tudo que vai acontecer agora, na hora da sua declaração, prepare para uma declaração aí de 30, 40 páginas, se você fizer correto. Por isso eu recomendo que você procure informação,
Cuidado com vídeos do YouTube também, tem muita coisa errada nos vídeos do YouTube, tá? Procure informação correta para poder fazer a declaração. Sua declaração vai ficar muito extensa, ela vai ficar muito grande, porque se você receber o provento de muitas empresas, vai ter isso lá. E, independente, o lançamento, por exemplo, das ações que você tinha, elas acontecem só que tiveram no seu patrimônio em 2020, ou que você virou de 2020 para 2021. Essa informação, são em lugares diferentes. Se você comprou e vendeu no mesmo ano, essa informação não aparece no seu patrimônio, ela aparece na ficha de renda variável. Agora, se você virou para 2020, isso vai aparecer no seu patrimônio. E é ação por ação, CNPJ por CNPJ. Então, é muita informação que eu trouxe aqui, com certeza, absoluta. Não. Porém, é aquela coisa, é a frase que eu tenho mais dito desde o início de março para os meus clientes. Bem-vindo à renda variável. O meu resumo para isso aí, Quintiliano, É loucura completa. Não, exatamente. É um hecatombe. É uma das razões pelas quais eu não opero mais no mercado à vista. Eu preciso ter ações, eu escolho um gestor bom e aloco dinheiro em fundo. Terceiriza, né? Você terceiriza. Cara, é uma loucura. Eu estava tentando tomar nota para recapitular as coisas que você falou aqui, mas chegou numa hora que eu quase desisti, assim, porque é coisa demais, né? E o que eu acho mais... É muito detalhe, realmente. Muito Exatamente. detalhe. O fundo imobiliário tem uma alíquota maior na compra e venda, mas tem isenção no provento. O que é o provento? A pessoa nem sabe o que é provento, que é dividendo, que é juros sobre capital. Você falou de bonificação, de IPO sem nota de compra. Quer dizer, a maioria das pessoas que está escutando isso aqui, o cara, igual você falou, viu o vídeo do YouTube, fez o curso... Viu que a empresa de energia do estado dele é boa, né? Pronto. Pronto. Hoje ele abre uma conta em corretora com uma facilidade tremenda, né? Que vai na dica do cunhado, que você conhece bem a história do cunhado, né? E vai lá. Cunhado realmente cunhado é a melhor fonte de informação do que não fazer, né? Do que não fazer, porque provavelmente ele só vai te contar quando ele ganhou e nunca quando ele perdeu. Ele faz 10 operações, acerta em uma, se gaba dela, nas 9 que ele errou, ele esconde, né? Mas isso aí é outra história. O ponto que você traz, que eu acho que é o resumo dessa bagunça toda aqui, é o seguinte: as pessoas estão fazendo operações e sequer estão recolhendo impostos, que, como você disse, são devidos ao longo do ano. Você operou X no mês de fevereiro, você deve fazer a sua apuração, né, no mês até o fim do mês seguinte, salvo engano. Você tem até o último dia do mês seguinte para pagar o imposto. Exatamente. Aí você pode fazer a apuração no mês seguinte, né? Pronto. No início do mês você faz e espera, gera DARF para pagar. E é alto. E assim, ninguém vai te mandar uma DARF. É autogeração, né? Exatamente. Não tem esse negócio de alguém manda, entrega mastigadinha, né? Não, vai lá. Não é igual conta de luz que chega todo mês, né? E outra coisa, corretora, o pessoal fica reclamando, minha corretora devia fazer isso para mim. Não, a corretora não faz isso para você. É responsabilidade do investidor. Não faz, não, é diferente do que o brasileiro está acostumado. Você não recebe um informe de rendimento dizendo você ganhou R$ 1.200 em juros sobre esse CDB. Não tem essa apuração para você. Comprei vale 3 a X e vendi a Y. No meio do caminho teve uma bonificação, teve um dividendo, teve um juros sobre capital, teve um split. Como é que você faz essa conta? Então, tem 3 milhões de pessoas que estão se enveredando aí. Antigamente, esse número de investidores na Bolsa era 1 milhão, né? Então você tem uma galera que está se enveredando nisso aí. Tem 2 milhões de novos entrantes, né? Muitos deles não têm a menor ideia do que está acontecendo. Então, pronto. O Quintiliano já soltou a segunda bomba já. Maravilha. Isso é o tipo de coisa, né, que quem está te vendendo um curso de day trade, quem está te vendendo um Ele fundo nunca de vai te criptomoeda, quem está te empurrando um fundo imobiliário, etc., não vai te falar, né? Esse é o tipo de coisa que eles vão deixar essa bomba estourar no seu colo lá no dia 31 de maio, 31 de julho. Se você tiver o Quintiliano para te assessorar, bem, se não, depois você espera a malha fina, multas e juros. E aí, muita gente pergunta, Fred, qual que é o impacto, né? Qual que é o risco disso tudo, né?
Então, primeiro, você tem a obrigação de declarar todas as suas coisas. E aí eu tenho uma impressão que eu tenho um bonequinho de voodoo em alguns dos meus clientes, né? Porque eles me odeiam porque eu peço coisas para fazer uma declaração super completa, exatamente no que a lei exige. E aí, quais são os riscos, né? É como a Receita ela recebe um imposto de renda pequenininho de tudo que as pessoas fazem na Bolsa de Valores, no caso das vendas principalmente, ela vai, como ela tem aquele valorzinho, ela faz uma regra de 3 e ela chega no valor. Então, o que pode acontecer? Ela te mandar aquela DARF, né? Já com multa e juros, e o cálculo que ela faz é um cálculo bruto integral. Ela não sabe por quanto você comprou a ação, ela sabe por quanto você vendeu. Então, ela não vai ficar procurando qual foi a cotação média, não vai procurar nada disso. Essa responsabilidade é do investidor, é do CPF ali. Então, o que acontece nesse caso? Ela vai mandar uma DARF do valor integral. Então, se ela recolher um valorzinho que você vendeu uma ação por exemplo, R$3.000, né? O volume de venda de R$3.000, por exemplo, ela vai te mandar 15% de 3.000 e acabou. A conta ela vai fazer porque é melhor para ela, né? Exatamente. Ela vai fazer sobre o valor cheio, ela não vai fazer o preço de venda menos o preço de compra, qual o lucro apurado, ela não vai apurar nada. Agora, se você declara e fala, olha, eu tive esse lucro aqui, ela não vai te dar, não vai ter problema. E outra coisa legal que você falou aí é que eles recebem né, das corretoras uma sinalização. É o dedo duro, é o imposto de renda dedo duro. Dedo duro, exatamente. O CPF tal passou por aqui e recebeu tanto. Cara, você tocou no outro ponto que eu ia te perguntar. Criptomoedas, alguma coisa a comentar aí? Então, esse ano mudou um pouquinho, Fred. Não é nada demais, nada que mudou alguma regra, mas muita gente também entrou em criptomoeda, né? Surfou na onda do Bitcoin. Ganhou uma grana aí, e aí tem alguns detalhes. Primeiro que tem novos códigos para lançamento das criptomoedas. Antes a gente colocava no outros, né? Agora a gente tem códigos específicos para Bitcoin, para outras criptomoedas aí. E o ponto da criptomoeda provavelmente, se alguém comprou e vendeu Bitcoin, por exemplo, ela provavelmente ganhou dinheiro. Então, existe também tributação sobre quaisquer outros ativos, né, que é de isenção até R$35.000 em vendas mensais. Então, se houve uma venda maior do que 35 mil, tem que ser apurado imposto também. Então, muita gente a mesma ideia da renda variável, né, das ações, do mercado regulado, vamos dizer assim, mas muita gente também não fez, exatamente porque entrou no jogo sem saber a regra. Então, é um limite maior, 35 mil, mas para Bitcoin, talvez não tenha sido tanto assim, porque muita gente aí ganhou muita grana, né? A alta do Bitcoin somada com a alta do dólar fizeram esse efeito. E aí a história é a seguinte, eu tenho Bitcoin lá fora, eu negociei lá fora, não sei o quê, se o seu domicílio fiscal é aqui dentro, né? É isso aí. Independente, na verdade, para quem a gente está falando aqui, provavelmente o domicílio fiscal é Brasil. Se o domicílio fiscal é Brasil, e a pessoa fala para mim, teve uma pessoa que falou para mim, olha, mas eu comprei de novo. Eu vendi Bitcoin e comprei Ethereum, por exemplo. Olha, mas e aí, qual é a diferença? Você não fez lucro? Você não teve lucro? Se você não tirou, se você comprou uma ação e vendeu uma ação e comprou outra, você teve lucro, você só não saiu da Bolsa de Valores, mas não muda nada. Talvez ele está fazendo analogia com aquela regra que existia para ganho de capital em venda de imóveis, se realocasse no imóvel. Sim. Aí imóveis tem outras regras aí, tem isenções mais parrudas aí que ajudam realmente as pessoas a comprar imóveis e não pagarem impostos. Maravilha. Mais 3 assuntos aqui, cara, que eu preciso explorar contigo. Esse ano de 2020 foi um ano onde muita gente, infelizmente, né, por conta da pandemia, perdeu o emprego, rescisão contratual, foi demitido e etc. O que você pode dizer para essa turma aí? Quer dizer, então, Fred, independente da pessoa ter perdido o emprego ou não, né? Ela passa, se ela atingir algum dos critérios, ela tem a obrigatoriedade de declarar. E aí, além dos critérios de rendimentos tributáveis, que a gente falou, Bolsa de Valores, né, a questão do auxílio emergencial acima de 22 mil, essas coisas todas, a gente tem um outro critério que é de rendimentos isentos, né, ou de tributação exclusiva. O que é isso? Rendimento isento
Tem muitos exemplos de rendimento isento. Eu vou dar basicamente 3 exemplos aqui, que é a indenização por rescisão de contrato de trabalho, ou seja, houve uma demissão, né? O FGTS, por exemplo, é o rendimento isento. Outro exemplo também são rendimentos de aplicações financeiras do tipo LCI, LCA, poupança, também são rendimentos isentos. E de tributação exclusiva são todas aquelas rendimentos de aplicação financeira, aquelas que você, Fred, falou, que vem no informe de rendimentos lá do CDB, bonitinho, também é um rendimento de tributação exclusiva. Juros sobre capital próprio, né, que a gente falou de renda variável, também tributação exclusiva. O próprio 13º. Então, todos esses são rendimentos de tributação exclusiva. Então, a soma desses dois, se der mais de 40 mil, é obrigatória a declaração. E aí, o que acontece? Quando a pessoa tem uma rescisão de contrato de trabalho, estava lá há muito tempo na empresa, e, infelizmente, pela questão da pandemia, a empresa teve que cortar lá pessoas e aí passou a ser uma pessoa desempregada a partir desse momento, né? Outra coisa também que é isento também é o seguro-desemprego também, né? E os lucros e dividendos também recebidos de fundos imobiliários, de ações também, são rendimentos isentos. Então, nesse caso, se a somatória disso tudo aí der mais de 40 mil, a pessoa tem que declarar. E aí, muitas pessoas receberam o FGTS, né? O rescisório. E aí, a pessoa tem que lançar isso daí, porque isso talvez naquele primeiro momento, ele é um rendimento que vai aumentar patrimônio. Então, passa a ser obrigatório. Então, o FGTS é lançado com o CNPJ da Caixa Econômica Federal, né? E deve ser informado lá. E aí o ponto também, tem que pedir lá o informe para a empresa, mesmo você tendo saído lá. Saiu em setembro, tem que entrar em contato com o departamento pessoal, né? Setor financeiro, RH, seja lá qual o nome que a empresa utilize para quem processa a folha de pagamento, para pedir esse informe de rendimentos e lançamento normal. Do jeito que está lá no informe, fazer o lançamento, lançar o FGTS, que também é algo que deve ser informado. Tá, o cuidado você está alertando aí. O principal é que mesmo com a demissão, rescisão, etc., se houver renda superior aos 40 mil, para não deixar de fazer a declaração. Ou seja, eu não estava empregado no fim do ano, ganhei pouco, soma-se as rendas todas e vê se... Às vezes deu 40 mil, né? FGTS, às vezes a pessoa está há muito tempo, né, Fred? Tem um valor muito alto no FGTS, com a multa de 40%, aí passa a 40 mil, às vezes com uma certa facilidade, dependendo do tempo que a pessoa tinha de empresa, né? Sim, exatamente. E outra coisa, também não tem informe não, tá? É buscar no aplicativo do FGTS, lá no site do FGTS, lá junto à Caixa Econômica, e ver o valor que foi sacado. É somar o que está lá de saques realizados e lançar aquela informação com o CNPJ da Caixa Econômica Federal. Maravilha, maravilha. E isso vale também para quem teve redução de salário, é o mesmo tipo de dica que você dá, ou tem alguma especificidade? Vale. As pessoas que tiveram redução de salário, elas têm a linha de indenização acontece também, tá? Tem alguns valores que são isentos, porque as empresas deram um benefício maior, né? Uma ajuda ali, para complementar aquela redução de salário que foi realizada. E outro ponto, quem teve aquele valor de benefício emergencial para completar o salário da redução salarial que houve em 2020 também, esse valor é um rendimento tributável, gente. Tá? Então, você tem que buscar os valores que foram pagos para você. A melhor forma é no aplicativo da Carteira de Trabalho Digital. Lá tem todos os valores e tem que ser lançado com o CNPJ do Ministério da Economia. Então, assim, vocês vão procurando essa informação na internet, é bem possível, bem fácil de encontrar. Mas o valor também não tem informe, não, Fred. É ir lá na Carteira de Trabalho Digital, aplicativo, né, para todas as plataformas aí de celulares tem, e buscar essa informação lá. Esse ano, o contribuinte está tendo que ser mais autônomo, né? Não tem ninguém mandando cartinha para casa dele, não. Pois é, eu acho que autônomo é a palavra da moda, né? Porque a minha última pergunta para você é sobre o MEI. Mas antes de falar sobre o MEI, eu queria só lembrar, né, o nosso ouvinte de que esse podcast acompanha um texto escrito, obviamente, né, como todos os outros do Educando, e que a gente vai tentar, na medida do possível, pegar essas sugestões do Quintiliano e deixá-las registradas lá, eventualmente com links, né, para onde se pode conseguir as informações que ele está sugerindo aí. Então, eu vou para a minha última pergunta, Quintiliano. Nosso tempo está batendo na trave aqui. MEI, cara, o que você pode... Nós temos aí, de novo, assim como os recordes de pessoas
transacionando na Bolsa, né, com renda variável, etc., nós tivemos de novo um recorde de abertura de MEI, já são mais de 11 milhões, né, no Brasil. As pessoas estão empreendendo, né, por vontade e por necessidade também, né? Tem uma Talvez pejotização principalmente por necessidade, né? exatamente, E aí, o que você pode falar do ponto de vista de imposto de renda para essa galera, para esses 11 milhões aí, que a qualquer hora cresce mais e bate 12? Então, Fred, um ponto importante do MEI é que não necessariamente quem é MEI é obrigatório a declaração, tá? Vai ser obrigatório se ele atingir algum dos outros critérios. E aí, a partir daí, um mantra que eu uso todos os anos com os meus clientes. Olha, você atingiu um dos critérios? Atingi. Eu investi na Bolsa de Valores. Então, eu sou obrigado. A partir daí, você é obrigado a lançar tudo. Uma coisa te obrigou, você tem que lançar tudo. Então, se você, por exemplo, né, você fez aí, sei lá, quentinhas no meio da pandemia aí no seu condomínio, por exemplo, e vendeu quentinha pra caramba aí no seu condomínio, fez sua renda através dessas quentinhas, conseguiu salvar sua família aí, e você é microempreendedor, né? E aí, felizmente, sobrou uma graninha e você, por exemplo, comprou uma ação e você passou a ser obrigado a declarar. A partir daí, você declara toda a parte de renda variável. A gente tratou aqui com bastante força. E aí você tem que lançar o seu MEI também. Você vai fazer a sua declaração anual. Se você não fez, faça. Dá tempo ainda para fazer a declaração sem pagamento de multa. Você faz a sua declaração anual do MEI e você apura o seu faturamento e aí tem algumas regrinhas, né? Tem que estudar umas regrinhas, por exemplo, indústria e comércio, 8% do valor do faturado pode entrar como lucros e dividendos para você na sua declaração de pessoa física. Se for serviços, 32%. E aí você tem que lançar não só esses valores que você recebeu, saíram da sua MEI, entraram na sua pessoa física, né? Que é o que a gente orienta, né, Fred? As pessoas façam, não misture as contas da empresa com a pessoa física, mesmo sendo um MEI, mesmo sendo empresa individual, que você tem, inclusive, o controle ali da parte que você está faturando ali do nosso exemplo aqui da quentinha, né? Então, se você comprou aí os alimentos para fazer sua quentinha, o gás e tudo, você conseguir dividir isso daí, é o ideal, né? Então, a partir daí, você pode tirar recursos da sua MEI e trazer para a sua pessoa física, né? Então, esse recurso, até 32% se for serviços, não é isento, você lança como rendimento isento, rendimento de empresa do Simples, que, afinal de contas, o MEI é uma categoria do Simples, né? E aí, essas são as regras que você precisa lançar. Agora, isso aí vai fazer também um outro detalhe também que se você ultrapassou alguns valores aí, você recebeu o auxílio emergencial e você é MEI, você pode ser que tenha que devolver se o seu faturamento foi muito alto no MEI. Então, fica atento a isso, devolva se for sua situação. É o mais correto, é o recomendável, para evitar cobranças futuras, inclusive com multas e juros, tá? E aí a questão dos critérios de declaração, eles valem para todos. Não é por ter MEI que é obrigatória a declaração, mas se você fez qualquer outra coisa, comprou uma açãozinha da Oi, que vale R$1 e pouco, menos de R$2, você vai ter que declarar e você vai ter que lançar o seu MEI. O valor do capital social da sua MEI também é importante. Isso está lá no certificado da MEI, tá? Tem que ser lançado também como um patrimônio seu. Se um dia essa empresa crescer e você vender essa empresa, eu espero que isso aconteça, você vai ter que apurar o lucro da venda, né? Então, o capital social que você começou é o que vai fazer com que você apure o valor lá na frente. Então, assim, o MEI não é obrigatório, mas se você atingiu, declare todas as informações do seu MEI e faça a sua declaração anual do MEI também. Legal, legal. Tem muita gente que é MEI para complementar a renda, né? O cara tem um emprego, tem outra atividade, então ele precisa de fazer esse somatório aí para ver se ele está em que limite. E o ponto que o Quintiliano falou é um ponto legal que a gente fala aqui mesmo, separar as contas da empresa das contas pessoais e dar essa existência da possibilidade de você fazer retiradas da empresa, do MEI, para a sua pessoa física, né, constituindo base de patrimônio na declaração de bens,
para que amanhã ou depois você possa aparecer aí, né, comprar um carro, uma casa, etc., sem que a Receita não venha questionar de onde é que veio esse dinheiro, né? Ele está vindo aos poucos, né, dos lucros que você deriva da sua atividade de autônomo aí, né, que você configura como MEI. Excelente, cara. Bicho, as perguntas que eu tinha para você eram essas. Meu tempo está estouradaço. Eu quero te agradecer aqui demais por ter dado essa aula para a gente, compartilhado seu precioso tempo aí no mês de abril, né? Um cara que está fazendo aí assessorando centenas de pessoas fazerem suas declarações de imposto de renda. Só agradecer mesmo a disponibilidade e deixar para consideração sua aí, final, alguma coisa que eu tenha esquecido de perguntar ou falar que você acha que ainda seja importante, cara. Ô, Fred, muito obrigado. Eu que agradeço pela oportunidade de voltar aqui no Educando Seu Bolso, né? É sempre um prazer, sempre estou escutando aí os podcasts, faz parte da minha vida os podcasts, acho que não só na lavação de louça ou no banho, como muita gente faz, né, ou correndo na academia, ou na rua, ou na esteira de casa, né, porque agora a academia está complicado. Então, assim, faz parte do meu dia a dia, eu escuto com muita intensidade, escuto sempre os podcasts do Educando Seu Bolso. Então, deixar só umas considerações finais para quem está nos ouvindo, para quem está nos vendo, né? Importante, gente, nunca duvidem da capacidade de cruzamento de dados da Receita Federal. Nunca! Ela sempre pode te pegar. Então, faça tudo certo, procure alguém com mais conhecimento se você está inseguro ou insegura para poder fazer a sua declaração de imposto de renda. Se você investiu em renda variável, bem-vindo ao novo mundo de uma declaração muito mais complexa, uma declaração aí de 30, 40 páginas, provavelmente, tá? Vai passar das suas 10, 15 para 40. Isso é normal, não se assuste, é assim mesmo. Então, bem-vindo a esse novo mundo da renda variável. Você que recebeu auxílio, benefício emergencial, atenta às regras, devolva o auxílio se ele for indevido. Afinal de contas, esse recurso devolvido vai ajudar pessoas que realmente estão precisando. E é aquela coisa, é a consciência de cada um, né? E a consciência de cada um ela pode ser punida, inclusive, né, por quem não devolveu e tem que devolver. E aí vai chorar muito mais depois com multas e juros, porque é outra coisa que a Receita também não perdoa, é a multa. Tá? Então, é 20% de cara e Selic. Apesar de Selic estar baixinha, mas é 20%. Para dar 20% em Selic, Fred, demora, hein? Demora. Hoje, Demora? a 2,75 vão demorar uns bons anos para chegar em 20%. Não, Então, eu você acho já que começa pagando 20%. eu acho que o ponto fundamental que você trouxe aí é que, de fato, a Receita ela é eficiente no Brasil, né? Implacável. E isso se dá muito em função da digitalização da nossa economia, né? Desde tempos de inflação, sempre foi uma economia muito digitalizada, então você tem esses bancos de dados que são mais fáceis de serem cruzados. Então, isso só cresce, né? Quer dizer, então, maquininha que você usa, Pix que você faz, tudo hoje em dia aparece nos radares e fica cada vez mais difícil realmente para aqueles que ainda querem ficar mantendo as coisas aí na gaveta ou debaixo do pano aí. Não fica bravo com o quintiliano, não. Ele está sendo amigo, ele está ajudando, está fazendo um alerta cedo, né? É preferível se preparar para cumprir com as obrigações cedo do que receber uma surpresinha com valor aumentado de multa e juros depois. Concordo demais. Valeu, cara. Gostei da chamada à responsabilidade final aí. Só te agradeço de novo mais uma vez. Obrigado, Fred. Eu que agradeço pela oportunidade. Um abraço para todos aí. E cuidado com o leão, hein? A boca dele é muito maior do que você pode imaginar. Com essa eu encerro. Um abraço a todos.